Olá, tudo bem? Aqui é o Leandro da Gate IT, do blog Estruturar para Crescer. E hoje eu vou falar de um assunto aí, de um recurso do Windows Server que está desde a versão 2003, depois 2008 e 2012, esse recurso foi evoluindo e assim pode ser muito útil para você, tanto você que tem uma empresa, né, que trabalha numa empresa, ou você que é de TI e precisa melhorar cada vez mais aí, os recursos da empresa. Então vamos lá. Primeiro, o recurso mais utilizado em servidores de arquivos é o recurso de compartilhamento de pastas, né? É o mais básico e mais utilizado. Então, eu vou falar de dois cenários e aí eu vou falar da utilização desse recurso. Então, cenário 1, imagina que você tenha um servidor de arquivos, ele pode ser um Windows Server, vamos colocar aí 2008 ou 2012, e você tem algumas pastas compartilhadas nesse servidor. Vamos colocar que você tenha 5 pastas compartilhadas nesse servidor. E aí, como que você cuida do backup e da redundância disso? O mais básico aí, eu recomendo que todo servidor tenha pelo menos aquele RAID 1, que é um espelhamento dos discos, ou seja, tudo que é gravado em um disco vai ser gravado no outro disco. E, além disso, um backup fora do servidor. Esse backup pode ser num HD externo, ele pode ser na nuvem, aonde você preferir. E nesse cenário, como que fica a redundância dos dados, das pastas que os usuários estão acessando? Não fica, né? Não existe. Por quê? Se você tem um problema físico em um dos discos, ok, você vai conseguir rodar no outro disco até que você corrija o primeiro. Agora, se um usuário vai lá e apaga uma pasta, ou apaga todas as pastas do departamento, né? Ou entra um vírus, eu já vi isso acontecendo, entrar um vírus que criptografa todos os arquivos, corrompe o sistema operacional. Esse RAID 1, ele vai corromper o outro disco, então isso daí não vai adiantar. E aí, o que você vai ter que fazer? Buscar do backup os dados para sobrepor aí, para restaurar os dados. Quanto tempo você vai levar para restaurar os dados? Se for coisa pouca, você vai levar pouco tempo, mas vai ter um esforço administrativo. E a empresa, ela pode ficar parada e tudo isso? Eu tenho clientes, pequenas e médias empresas, e mesmo as pequenas, se o servidor de arquivos ele está parado, ele está fora, as pessoas estão tomando café e não estão trabalhando. Então, assim, nesse primeiro cenário, a gente tem as pastas compartilhadas, tal, mas a gente não tem a redundância. Agora eu vou para um segundo cenário. Imagina uma empresa maior que tenha vários servidores de arquivos e pastas compartilhadas em cada servidor de arquivos. Então vamos imaginar que tem 5 servidores de arquivos e 5 pastas compartilhadas em cada servidor. O trabalho de administração, né, de compartilhar as pastas na máquina do usuário é muito grande, né? É muito chato, você vai ter que, por script, compartilhar, mapear todas as pastas dos diversos servidores na máquina do usuário. Você vai ter um trabalho maior para fazer backup desses dados, porque o backup você tem que mapear de cada servidor para fazer o backup. E também como que fica a redundância? Aí você tem um esforço administrativo maior ainda para controlar todo esse backup dos servidores, e se tiver algum problema com vários servidores, que eu também já vi acontecer, com vírus na rede, acredite ou não, o vírus pode fazer isso. Tem um vírus que chama CryptoWall, que ele pode criptografar as informações de vários servidores. E como que você restaura? Quanto tempo vai levar? Ok, você tem um backup, isso é o básico, né?
Agora, quanto tempo vai levar para restaurar? Se a gente está falando de uma empresa que tem vários servidores, quer dizer que essa empresa deve ter N usuários, aí, deve ter bastante usuários. Será que a empresa pode ficar esperando? Então, esse segundo cenário também é outro caso aí que a gente tem várias pastas particulares, compartilhadas, e a gente precisa deixar um único ponto de compartilhamento para os usuários. Será que se a gente tivesse uma solução para deixar um único ponto de compartilhamento não seria legal para os usuários? Então, essa solução que eu queria falar, que chama DFS, né? Essa solução já está desde o Windows Server 2003, depois no 2008 e agora no 2012. Ela vai sendo sempre aprimorada e tal. E para que serve esse recurso aí, essa função DFS? Você pode utilizar de duas formas. O DFS, você pode ter o que a gente chama de namespaces. Nesse segundo cenário que eu falei, que são vários servidores com vários compartilhamentos, você pode criar um namespace, ou seja, departamentos. E dentro desse namespace você mapear todos aonde que ficam os compartilhamentos nos servidores, e para o usuário ele tem um único mapeamento e ele vai ter acesso aonde é permitido. Daí você atribui as permissões necessárias. Então isso é uma solução para esses casos onde tem vários compartilhamentos. Ah, legal, mas como que eu faço a redundância dessas pastas? Não seria legal se, por exemplo, vamos imaginar que a gente tenha 2 ou mais servidores e os usuários estão acessando as pastas no servidor, e se esse servidor der problema, se esse servidor cai, você vai lá e tira o cabo de rede, e o usuário, para o usuário é transparente, ele continua acessando as pastas dele em outro servidor, enquanto você pode fazer a manutenção desse primeiro servidor. Isso se chama replicação do DFS. A gente consegue montar isso através dos grupos de replicação desse recurso DFS, e onde você pode ter vários servidores replicando as pastas de departamento entre eles. Então, isso é uma alta disponibilidade de departamento. Esse é um recurso simples até de configurar do Windows Server 2012, né? E ele é muito útil, porque hoje em dia, por menor que seja a empresa, ela não tem tempo de ficar parada esperando um restore de backup e tal. Então você precisa criar mecanismos para que a empresa não pare, mas que você faça a manutenção das coisas nos bastidores, né? Enquanto ninguém está sabendo o que está acontecendo. Então essa é a melhor infraestrutura, né? Eu costumo falar que a infraestrutura é meio transparente para os usuários. A gente trabalha para o negócio não parar. Agora, se parar, todo mundo vai lembrar de você. Tá bom? Então é isso aí. O DFS foi uma explicação bem simples, bem rápida. Depois eu posso até fazer um vídeo prático, né, como que configura, mas a gente já tem vários vídeos na internet aí. Eu vou perguntar para um amigo meu se eu posso compartilhar o vídeo dele, que já está pronto sobre DFS. E eu vou fazer uma indicação aqui. Se você quiser se atualizar no Windows Server 2012, eu tenho um livro aqui do meu amigo Eduardo Popovici. Olha o tamanho do livro, é uma bíblia. São 2 volumes desse. O Windows Server 2012 R2 e Active Directory, curso completo. Eu estou lendo esse livro, eles são 2 volumes, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas é um livro um projeto que o Eduardo Popovici, junto com o Júlio Battisti, fez esse livro, e ele está muito bom porque ele explica desde um passo a passo para uma pessoa que está iniciando até para uma pessoa que é avançado a implantar com sucesso, gerenciar, dar suporte para o Windows Server 2012. Tá legal? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aí, comenta
Se você tiver alguma dúvida, isso daí me faz saber se eu estou no caminho certo, se esse conteúdo está sendo útil para você. Tá legal? Então, um abraço e até a próxima.